A Petrobras já é uma empresa que no detalhe e no seu todo já é uma empresa muito mais privatizada do que empresa pública há muito tempo. E a Braskem entra nessa jogada, porque a Braskem faz parte principalmente do processamento químico dos derivados de petróleo. Está ali ao lado das empresas que são responsáveis pelo refino e coisas que o valem. Né? E a Petrobras, desde de 2015 para cá, mesmo antes, como nós vamos ver, mas vou pegar só nos últimos anos, para a gente ver toda essa eficiência, né? Que maravilha. Ela fez uma série de medidas. Ela fechou as fábricas de fertilizantes que ela tinha, e muitos devem lembrar, quem não lembrar, pesquisem aí nas redes sociais, que vão lembrar de alguns anos, levando a escassez de fertilizantes no Brasil, principalmente depois que estourou a guerra Rússia-Ucrânia, né? Então, ela tinha fábricas de fertilizantes atuantes na região Nordeste, elas foram fechadas. Ela vendeu os parques eólicos, né, no Rio Grande do Norte, justamente no contexto em que se fala de transição energética e tudo mais. Esses parques foram vendidos e não foram revertidas essas vendas nesse ano. Né, descontinuou usinas que ela tinha de biodiesel e de álcool. Se desfez de 4 das 9 refinarias e ainda pretende vender as restantes, ou seja, desfazer completamente das refinarias, né? Reduziu investimentos, vendeu vários campos de petróleo, ficando assim, basicamente com pré-sal, né? Privatizou empresas de logística, de transporte de gás, passou, para você ter ideia, a alugar os seus próprios gasodutos, né? Se desfez de empresas que estão ligadas à distribuição dos produtos energéticos, como a BR Distribuidora, a Liquigás, a BR Distribuidora também uma das maiores do Brasil, e teve sempre na iminência de vender a participação que ela tem na Braskem, que é a empresa que atua lá em Maceió, né, nos bairros em que aconteceu os tremores, os afundamentos de solo, os eventos geológicos com deslocamento de dezenas de milhares de pessoas. Teve sempre na iminência de vender a sua participação na Braskem, porque, na verdade, a participação na Braskem, desde a sua origem, ela é predominantemente privada, né? E por um grupo que muitos já devem ter ouvido falar, a Odebrecht, né? A nossa Odebrecht construtora, ela, na verdade, desde os anos 90, que a Odebrecht, ela se apropriou dessas minas que são exploradas, minas de sal-gema, exploradas lá em Maceió, capital do estado de Alagoas, ainda durante o governo Collor, tá? E depois, em 2001, deu um passo além, porque aí a Braskem foi criada com controle acionário da Odebrecht, tá? E a Braskem foi criada fundindo várias outras empresas do setor químico e do setor químico de derivados de petróleo que existiam no Brasil, fundando uma empresa realmente gigante, né? Chegou a se criar a Triquem, lá nos anos 90, para explorar em Alagoas, e a Triquem vai se fundir depois com várias outras empresas e criar a Braskem em 2001, inclusive pegando várias empresas que pertenciam integralmente à Petrobras, e que passam agora a fazer parte da Braskem com o controle da Odebrecht. Vocês devem lembrar que a Odebrecht, com o mensalão, com todas aquelas coisas que aconteceram, que não é o centro aqui, mas ela declarou recuperação judicial, né, uma empresa que corre risco de falência, apesar de tentar se reerguer. E essa recuperação judicial significa que a participação da Odebrecht passou automaticamente para os bancos, cujos principais credores da Odebrecht é o Itaú, o maior banco do Brasil, também o Bradesco, o BTG, vários outros bancos. Então, no fundo, ou é propriedade da Odebrecht, que hoje chama Novanor, tá? Mudou o nome aí, evidentemente, ou desses grandes bancos, dessas grandes estruturas bancárias do país, né? E no caso da Odebrecht, a gente pode ver que a estrutura societária das ações ordinárias, que são aquelas que votam, que têm poder de decisão na empresa, já é de 50,1% da Novanor, que é a antiga Odebrecht, 47% da Petrobras e 2,9% de outros, né? Mas isso são as ações ordinárias, que são aquelas ações que dão direito às pessoas de votarem na empresa, tá? Na Assembleia de Acionistas. Mas também tem as ações preferenciais, que não te dá direito a voto, mas te dá dinheiro ao dinheiro, né? Então, o lucro da empresa ele é dividido com os acionistas ordinários e preferenciais do mesmo jeito, né? Então, se nós considerarmos a composição acionária total da Odebrecht, aí a gente tem algo, a gente vê que o capital privado, ele representa hoje aproximadamente 64% da empresa, né? 38% com a Novanor, a antiga Odebrecht, e 25% distribuído entre outras empresas do capital privado, e a Petrobras, que por sua vez também
Do ponto de vista das ações preferenciais, também é majoritariamente uma empresa ligada ao capital privado, né? A Petrobras tem aí 36% das ações. Por que eu estou dizendo isso? Então, a gente pode ver que nós estamos falando de uma mina privatizada desde o início dos anos 90, né? Um processo que não apenas se acentuou nos anos 2000 e jamais foi revertido durante os governos do PT e tudo mais, durante todo esse período, como até se acentuou por meio da emissão de ação preferenciais para outros acionistas privados. E aí a gente vê o tamanho da eficiência. É eficiência, sim, para os proprietários da empresa, como nós vamos ver. Mas os danos, como aconteceu em Brumadinho, como aconteceu em Mariana, são trágicos. E no caso de Maceió, ainda maior. Nós estamos falando das maiores tragédias urbanas da história. Poucas pessoas sabem, mas essa situação não se deu em Maceió agora, em 2023. Em 2023, apenas o colapso de uma das suas minas, uma mina 18, de mais de 2 dezenas, que ela explorava na região até 2019, de fato, na iminência de ceder, chamou a atenção pública no Brasil inteiro. Mas isso começou a ocorrer em 2018, quando a empresa já continuava explorando a todo vapor, quando houve os primeiros terremotos, os primeiros tremores, os primeiros afundamentos de solo. E desde então, mais de 60 mil moradores já foram retirados das suas casas. Mais de 60 mil. Nós estamos falando de uma cidade quase que de médio porte. A gente está falando aí de algo entre 5% e 10% da capital do estado de Alagoas inteira. Já foram removidos das suas casas, né, à força, evidentemente, e agora se expandiu ainda por cima essa área de expropriação em função do colapso iminente, né? Não vou entrar aqui nos processos técnicos, foram amplamente discutidos aí nos meios de comunicação, né? É sal, na verdade, que ela explora, e esse sal-gema, que é um sal mais uma forma de um mineral, de um cristal, e não tanto aquele que se consegue, por exemplo, da água do mar ou coisas do gênero. Ele é como se fosse uma pedra mesmo. Ele é utilizado em PVC, soda cáustica, várias coisas que são um dos principais produtos que a Braskem explora no Brasil e até em outros países do mundo. A empresa está presente no México e nos Estados Unidos também, tá? Então, para a gente ver então o sucesso da Braskem, vamos ver um próximo slide, tá? Na apresentação. Nós vamos ver aí a evolução da arrecadação, da receita líquida da Braskem desde que ela existe, né? Que foi em 2001, quando a empresa foi criada. E vai estar presente aí na tela, vocês vão ver que ela arrecadava 3,2 bilhões de reais em 2001, e que nos 2 últimos anos foi para 105 bilhões e 96 bilhões. Pasme. A arrecadação dela praticamente dobrou entre 2020 e 2021. Justamente dentro do período em que o drama em Maceió já estava a todo vapor, a população sendo arrancada para fora das suas casas, com toda a estrutura urbana abandonada, justamente nesse período, tá? Ela teve esse salto, claro que bombada também pela pandemia, pelo preço de alguns produtos que ela vende e tudo mais. Ela saiu aí da casa dos 50, 40, 60 bilhões, que era a arrecadação que a Braskem tinha, para o patamar dos 100. Nós estamos falando de uma empresa que teve um crescimento da sua arrecadação em 20 anos, que é o período inteiro da sua existência, de mais de 2.500%, em moeda brasileira, porque a gente tem aí em vermelho também, em dólar. Saiu de 1,4 bilhões de dólar para cerca de 20, saltando de 11 para 19 bilhões nos últimos 2 anos, tá? Também praticamente dobrando, e mesmo em dólar, nós temos aí um crescimento da arrecadação que é superior a 1.200%. Tá? Então, um sucesso absoluto, uma maravilha, olha só que beleza, né?